Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Voltei aqui para falar com vocês sobre a minha primeira experiência com caboclo, né? Como eu falei no vídeo anterior, mas antes de começar essa experiência, de revelar essa experiência para vocês, eu queria pedir desculpa, porque no vídeo passado houve meio uma repercussãozinha em relação a eu ter comentado, né, sobre a igreja evangélica, só que assim, é a minha experiência, a experiência que eu tive. Em nenhum momento eu tô aqui para ofender a religião de ninguém, mesmo porque eu tive boas experiências na igreja evangélica, mas as pessoas não compreenderam muito bem o vídeo, achou que eu estivesse falando mal da igreja, quando na realidade não foi essa a minha intenção. É aquilo que eu sempre falo, lugar que você se sinta bem, que você sinta que está com Deus ali, e ali é o lugar certo para você. Não me completa, a igreja evangélica não me completa, já estive nela há muito tempo, não me completou, e por esse motivo eu saí, mas não fico falando mal da igreja evangélica, porque não tenho nada para falar realmente da igreja, a não ser algumas coisinhas que não cabe agora no vídeo, porque na realidade são coisas particulares, entendeu? São coisas particulares, cada pessoa vive de um jeito, cada pessoa vive uma experiência, né? A maior parte da minha vida na igreja evangélica foi boa. Não saí por alguma coisa que não me deixava confortável em relação ao que eles pregam, mas não tem nada a ver com pessoas ali ou com nada, tá? Tanto é que a minha família toda é evangélica e eu me dou muito bem com eles. Encerrando esse assunto de igreja evangélica, vamos partir para o vídeo em relação à minha experiência com caboclo. Vou ser rápida, tinha 12 anos de idade, foi a minha primeira experiência espiritual na vida. Tinha 12 anos, comecei a caminhar para a igreja. A minha primeira igreja foi a Igreja Congregacional do Brasil, depois passei para a Assembleia de Deus. Gostei muito da Assembleia de Deus porque era uma igreja pentecostal, era uma igreja que tinha visão, revelação, e eu sempre gostei desse movimento espiritual onde há revelação e visão e tudo. Comecei a frequentar com os meus primos tudo mais ou menos da mesma faixa etária. Numa dessas idas à igreja, eu comecei a frequentar era uma consagração de manhã. Essa consagração tinha uma menina que eu tinha 12 anos, ela deveria ter uns 16 anos, e ela tinha muita visão e revelação, eu achava lindo aquilo. Conclusão, pensei, como vocês sabem que no vídeo anterior eu falei que era muito rebelde, e eu era rebelde mesmo, e nunca tinha tido experiência nenhuma com nada, nem nada assim que falasse assim, ai, ó, você tá errada. Então eu era meio louca, fazia o que dava na cabeça. Essa menina tinha muita visão, muita revelação, e era lindo, e sabe, era um movimento muito bonito. Então eu pensei assim, sabe de uma coisa? Eu acho tão bonito, eu vou falar que eu também tenho revelação e visão. Aí comecei a falar com os meus primos, que também era tudo da faixa etária minha, que estava tendo visão, revelação, só que uma dessas visões de mentira que eu falei saiu um pouco do controle, porque eu tinha um amiguinho nosso que eu resolvi falar que tinha tido uma visão com ele dentro de um caixão. Esse rapazinho, devia ter aí entre 12 e 14 anos na época, ficou em depressão dentro de casa. Antigamente ninguém sabia o que era depressão, hoje em dia a gente sabe. Eu sei que era depressão porque o garoto não queria mais comer, não queria sair, não queria brincar, então ele ficou em depressão. E aí eu pensei, nossa, caramba, né? Naquela hora me deu mesmo criança, me deu assim uma coisa assim, poxa, eu causei isso. Mas também não quis voltar atrás porque fiquei sem graça, não sabia o que fazer para voltar atrás, já que eu tinha tido tantas visões de mentirosas. Aí falei com minha tia assim, passou um tempo e realmente a gente não viu aquela criança mais brincando com a gente, tudo passou, na minha cabeça relaxou aquilo. Eu falei com a minha tia assim, tia, eu tive uma outra visão. Aí a minha tia já acho que de saco cheio, porque assim, criança a gente vai enganando, né? Mas adulto já é um outro grau, né? Aí eu falei assim, tia, eu tive uma outra visão. E minha tia já de saco cheio comigo falou assim, menina, vai orar, vai lá e ora o Salmo 91.
Salmo 91 eu sabia de cor e salteado, porque é o que se ora nas orações, né, na igreja, numa consagração, numa libertação, Salmo 91 e o Pai Nosso. Fui lá, ajoelhei e comecei: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Foi quando eu vi, na minha parte de trás, com os meus olhos, né, o meu olho espiritual, eu vi aquele ser. Se eu pudesse fazer assim, eu acho que eu tocava. Fiquei totalmente aterrorizada, da ponta da cabeça até a sola do meu pé. Aquele ser alto, ele era moreno, como um índio, como se tivesse passado um óleo. Ele tinha uma lança na mão, uma faixa aqui, né, na vertical. Desculpa, na vertical não, aqui, né, aqui no corpo dele. E ele olhou assim pra mim, bem sério, era bem alto, olhou assim, que eu tava de joelho, que eu estava fingindo que estava orando. Ele olhou assim pra mim e fez assim, ó, com um sorriso assim no canto da boca, assim, meio que assim, fez assim. Como quem diz assim: nossa, como você mente, que mentirada é essa? E aquilo ali me chamou a atenção e eu fiquei completamente apavorada. Eu vi esse ser, deveria ser coisa assim de segundos, mas pra mim foi, o tempo parou ali, que eu fiquei tão aterrorizada que eu não sabia o que fazer. O que eu fiz? Quando eu peguei a força de novo, eu levantei e corri na sala da minha tia. Tinha o meu primo, meus primos, a minha prima, que infelizmente não está entre nós hoje em dia, ela tinha um noivo. E esse noivo também tinha visão e revelação. Conclusão: vamos fazer uma corrente. Todo mundo fez uma corrente naquele momento. E daquela corrente, aquele rapaz, que era o então noivo dela, falou que tinha alguma coisa realmente entre nós. E aí, o que aconteceu comigo? Eu fiquei completamente aterrorizada durante dias. Eu não conseguia sair sozinha, ir sozinha para o banheiro, fazer nada sozinha, porque eu fiquei muito aterrorizada. E aí eles falaram, na época, que era o demônio, que eu tinha visto o demônio e tudo. E até então eu pensei, até uma outra já adulta, achando que tinha visto o demônio. Depois que eu fui entender que eu não tinha visto um demônio. Na realidade, eu vi um ser para me parar. Ele me parou por quê? Porque aquilo ali que eu estava fazendo era uma mentira. Eu estava mentindo em nome de Deus. Eu estava fazendo uma coisa que estava prejudicou o menino. E na época, se ninguém me parasse, porque eu não ia falar nunca que eu não estava vendo. Se alguém fala para você: eu tive uma visão, você vai saber se é verdade ou se é mentira. Você não está sabendo se é verdade ou se é mentira, porque você é a pessoa que está vendo. Agora, quando aquele ser apareceu, eu entendi a mensagem que ele quis falar. Na hora eu não entendi, eu achei que era o demônio querendo me aterrorizar. Mas agora, depois que eu passei o tempo, que eu saí da igreja, que eu comecei a fazer um estudo sobre esses espíritos que eu via, que eu nunca entendi, e que hoje em dia eu entendo quem são, como são. Claro, é evidente, né? Aquilo que eu falo, a gente está engateando aqui na Terra, a gente não sabe de nada. Na verdade, as experiências a gente vai juntando, vai fazendo estudo aqui, estudo ali, para poder tentar entender, né, o que acontece. E isso que eu estou fazendo. Então eu entendi que aquele ser foi um caboclo que apareceu para mim para me parar. Porque se ele não fizesse isso, né, quantas coisas mais poderia acontecer em relação às minhas visões, né? E aí eu acho que ele pensou assim: pô, você quer ter uma visão de verdade, então eu vou aparecer para tu parar de mentir. E dou graças a Deus hoje em dia por ele ter aparecido, entendeu? Porque através dele eu mergulhei na igreja, eu fiquei muito tempo na igreja, né? Consegui, tipo assim, dar um sentido na minha vida, porque eu era muito porra louca. Consegui dar, mesmo com 12 anos, era incrível isso, eu era muito rebelde mesmo, demais, rebelde de pedra, mas eu consegui dar um equilíbrio na minha vida. E essa trajetória foi importante para mim e foi precisa. Hoje em dia eu estou num lugar, esses espíritos que apareciam para mim,
mesmo eu estando na igreja. Hoje em dia eu entendo, e antigamente não falava deles porque não podia falar, eram demoníacos. Hoje em dia eu entendo que não são. Vem para ajudar, vem para nos fazer enxergar, vem para nos direcionar e nos equilibrar. E eu só tenho a agradecer a Deus por me permitir essa bênção na minha vida, né? E no próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre um espírito que falou comigo. Eu chamo ele de médico, né? Esse caboclo que eu vi, ele não falou comigo em nenhum momento. Ele falou com os olhos, né? Assim, fez aquele... mas não falou, não se identificou. Eu não sei qual é o nome dele. Esse médico, ele apareceu para mim na época da chikungunya, que teve um surto de zika, dengue, chikungunya. Esse médico apareceu e me direcionou para me autocurar. No próximo vídeo eu vou falar sobre ele. Foi uma experiência incrível, linda, e que através dessa experiência eu contei para outras pessoas que também conseguiram se curar em saber da experiência que eu tive. Então isso para mim é muito gratificante, porque tem que ter uma utilidade, né, nas coisas que a gente vê, né? Não para quê? Para os outros pensar que a gente é maluco? Não, tem que ter uma utilidade. Eu agradeço muito a Deus. Por isso eu fiz esse canal, porque na realidade tem muita gente que não entende o que acontece com elas, né? Fica ali seguro numa situação de que não, isso é uma coisa demoníaca, eu tenho que me libertar, alguém tem que me exorcizar, e quando na realidade não é nada disso. Você só tem que ser direcionado para poder fazer a coisa certa e pegar aquelas informações e aquelas mensagens que eles trazem para nós, para ser benefício na sua vida e na vida daquelas pessoas que te cercam. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.